This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje, nessa off-season, nessa temporada de off-season, dá pra se dizer assim, vamos falar sobre os 30 melhores quarterbacks do ano no Fantasy Football. Faremos um episódio semanal onde eu vou trazer os 30 quarterbacks, depois teremos os 30 running backs, os 30 wide receivers e os 30 melhores tight ends, se é que teve 30 melhores tight ends. Na verdade, tem alguns nomes que chamam a atenção, mas a gente sabe que não vão tão longe assim quando se fala em tight end. Mas o assunto hoje vai ser quarterbacks, e antes disso, temos algumas notícias. Tivemos no final de semana a rodada divisional, alguns jogos aí que poderiam ter sido um pouquinho mais disputados, acabaram não sendo. Outros jogos que foram disputados, foram com emoção, como é o caso ontem da vitória dos Buccaneers sobre os Saints, podendo ser o último jogo do Drew Brees. Vamos ficar de olho nessa situação, quem sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Desse mesmo jogo também, o Antonio Brown saiu mais cedo, com uma lesão no joelho. Não se sabe se ele vai continuar ainda, se ele tem condições de continuar jogando nessa temporada. E também, principalmente, falando em Fantasy Football, se ele vai voltar para a próxima temporada. Tem a questão também do Patrick Mahomes, que saiu mais cedo do jogo contra os Browns. Ele saiu com uma concussão, só que relatos diziam que ele estava com dificuldades de respirar. Então, ainda está um pouco, dá para se dizer assim, obscuro o que vai acontecer com o Patrick Mahomes nessa semana, se foi uma lesão séria, se não foi, ainda não tem nenhuma notícia atualizada nesse sentido. O Lamar Jackson também saiu mais cedo, mas a temporada para os Ravens terminou, então só no ano que vem. A gente tem alguns head coaches também sendo contratados nesses últimos dias, alguns times que já revelaram quem são seus treinadores, quem vão ser seus treinadores para a próxima temporada. Alguns cargos ainda estão em aberto, e você pode ir acompanhando conosco lá no Instagram. Lá eu estou trazendo todos esses novos head coaches, um pouquinho da história deles, assim, um apanhado geral, e eu quero saber de você, torcedor do time, ou conhece, de repente ele já trabalhou no seu time, se você gostou dele se tornando head coach em tal equipe, se vai ajudar, se não vai, comenta lá no Instagram, @fantasyfutebolista. Não esquece de seguir a gente lá, também no Twitter, no Facebook, e de assinar no seu agregador, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma que você possa estar aí nos ouvindo. Fazer uma pegada um pouquinho diferente nessa off-season, mas nesse momento ainda falando da nossa temporada do Fantasy, que infelizmente acabou, mas o conteúdo segue, tanto no podcast, como principalmente lá no Instagram, onde a gente tem todo o top 30, começa a lançar amanhã, hoje segunda-feira, amanhã na terça-feira começa a lançar o top 30 por posição. Depois tem análise dos first rounders, vai ter também se o draft fosse hoje, quem eu escolheria nas primeiras rodadas. Ainda não defini como que eu vou fazer esse conteúdo. Enfim, tem muito conteúdo off-season. Depois a gente tem o draft. Vai ter alguns guias também para você que não conhece Fantasy e quer aprender a jogar, como é que joga. Mais para frente também falar um pouquinho das plataformas. Tentar fazer um conteúdo bacana, principalmente para a galera que não conhece ainda. E depois sim, aí passando metade do ano em diante, a gente tem a Super League, inscrições da Super League. Tem também mock drafts, conteúdo de sleepers. Antes ainda agora, próximo do draft de calouros, para Ligas Dynasty, a gente tem alvos para Ligas Dynasty também, uma coisa bem interessante, bem bacana aí. Então, essas são algumas notícias que no momento ainda não agregam tanto. A gente não tem muitas notícias nesse momento, a não ser os playoffs. Infelizmente não tem Fantasy nos playoffs, tirando o Super Challenge lá do próprio NFL, que é um pouquinho diferente, uma regra um pouquinho diferente. Mas o nosso Fantasy está de recesso no momento. Vamos falar então quem foram os 30 melhores quarterbacks nessa temporada 2020 do Fantasy Football.
Vocês devem ter notado já que a ideia do podcast nessa off-season é fazer um conteúdo um pouquinho mais leve, mais light, mais rápido, até porque realmente o importante mesmo, o grosso, é durante a temporada, são os previews, os reviews, trocas, waivers, isso é uma coisa que movimenta bastante o fantasy e tem bastante informação envolvida. Nessa hora é hora de a gente olhar para trás, ver aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e já começar a pensar lá em 2020, em 2021, mas lá em agosto, quando a gente começa a fazer nossos drafts, ou setembro, dependendo da liga, enfim. Mas vamos então agora avaliar como é que foi o desempenho dos quarterbacks nessa temporada 2020 do Fantasy Football. Vou trazer aqui o top 30, então são muitos nomes, tentar ser o mais breve possível, entrar em alguns detalhes quando precisar, quando não precisar eu toco ficha e vou chegando até que a gente chegue no melhor. Então começando na 30ª posição, a gente tem Dak Prescott, exatamente, apesar dele perder, dá para se dizer quase toda a temporada, né? Ele teve 6 jogos apenas, 5 jogos que ele participou, e mesmo assim ele vinha fazer uma média de 27,73 pontos por partida. É impressionante o quanto que esse cara pontuou, e ele certamente seria um top 5, aí brigaria pela primeira posição com certeza. Acabou terminando em 30 e na 30ª posição, tendo aí jogado 5 jogos apenas. Na posição de 29, na 29ª posição, temos Tyson Hill, do New Orleans Saints. Ele que teve uma média baixa, mas aqueles jogos em que ele foi titular no lugar do Drew Brees ajudaram bastante, até porque ele teve uma pontuação bem interessante. Na 28ª posição, tivemos Mitchell Trubisky, o quarterback do Chicago Bears, que também dividiu jogos com Nick Foles. Nick Foles foi titular em algumas partidas, o Mitchell Trubisky entrou no final, ele então completou 9 partidas no total e teve uma média de 16,71 por jogo. Não é uma média ruim, não é uma excelente média, uma média que vai mudar a sua vida, mas não é uma média também tão ruim por ele ter jogado apenas esses 9 jogos. Ele teve jogos um pouquinho melhores, outros um pouquinho piores. Na 27ª tivemos Ryan Fitzpatrick, ele que jogou apenas 10 jogos durante a temporada, teve uma média abaixo inclusive do Mitchell Trubisky. Acabou com um jogo a mais, ele teve mais pontuação, mas ele vinha tendo uma pontuação bem bacana. Até que, claro, opções do Brian Flores, de colocar o calouro Tua Tagovailoa e testar, né, aproveitar esse primeiro ano para testar o jogador, acabou que o Fantasy perdeu o Ryan Fitzmagic. Na 26ª posição tivemos Gardner Minshew. Se você não lembra, no início da temporada ele fez jogos bem interessantes, acabou ficando fora um período, voltou ali tendo pontuações ok, ele acabou com uma média de 18,3 por partida em 9 partidas disputadas. Na 25ª posição tivemos Drew Lock, do Denver Broncos, ele que ainda é muito, assim, tem muitas dúvidas sobre ele, sobre o futuro dele nos Broncos, a torcida pega bastante no pé, e no Fantasy ele não é relevante. Quem eu achei que seria relevante e não foi nessa temporada 2020 foi o Daniel Jones, o quarterback do New York Giants, também perdeu alguns jogos, porém quando ele jogou, ele não foi tão bem como foi no ano passado. A gente viu alguns flashes dele no ano passado, falando em fantasy football, tá? Não estou entrando no mérito da NFL aqui. E ele teve jogos que levavam a crer que ele podia ter um ano bem interessante. Na 23ª posição tivemos Joe Burrow, outro cara que saiu mais cedo da temporada, jogou 10 partidas, vinha jogando muito bem, sendo um cara bem interessante no Fantasy, terminou com a média de 17,87 pontos por jogo, muito bom. Isso aí é uma média, uma média muito bacana, principalmente se você acabou com o streaming e tinha conseguido pegar ele nos waivers. Na maioria das ligas ele acabava sendo draftado pela possibilidades, pela oportunidade. E ele teve uma temporada bem interessante, a gente tem que ver onde ele vai estar no próximo ano, em que posição ele vai ser draftado. Na 22ª posição tivemos o Drew Brees, que teve uma média muito próxima do Joe Burrow, inclusive 17,77. Em apenas 11 jogos, também perdeu alguns jogos, por isso até que o Tyson Hill aparece nessa lista aqui, dentro dos 30 melhores. O Drew Brees teve jogos com altos e baixos também, como a gente vai falar de quarterbacks que tiveram mais altos que baixos, de repente lá nas 15 primeiras posições, no top 12, que seria um quarterback 1, mas aqui na posição 22º, não é aquilo que se esperava dele lá no início da temporada, quando se draftava ele na 6ª, 7ª posição de quarterback. Na 21ª posição do nosso top 30 quarterbacks no Fantasy Football em 2020, temos Carson Wentz, ele que foi titular pela maioria
do período ali do Philadelphia Eagles antes do Jalen Hurts entrar, ainda se confiava. Ele teve uma média por jogo de 0,1 pontos a mais que o Drew Brees. Participou de um jogo a mais, então ali o espaço entre a pontuação entre o Brees e o Carson Wentz até é considerável. Porém, apenas 21º, ele não foi tão mal no Fantasy como ele foi na NFL. Na 20ª posição, temos um nome já interessantíssimo, Cam Newton do New England Patriots, ele que teve uma média abaixo desses outros caras que eu comentei, mas esteve mais tempo em campo. Porém, ele sim, né, ele teve um início satisfatório que muita gente pensou que tinha. Quem apostou nele no draft, eu lembro que chegando próximo do draft, o pessoal começou a draftar ele muito mais alto do que estava esperado. E no início parecia que ia se pagar, parecia que ele ia ser um baita de um cara, um baita de um achado no Fantasy, porém não foi bem assim. A temporada veio, os problemas apareceram, afloraram e olha, julgo dizer que ele vai ser reserva se ele for para algum time no ano que vem, se ele aceitar essa posição. Na 19ª posição temos Baker Mayfield, agora sim um cara que jogou em 15 partidas, não foi todas as partidas da temporada, na verdade 15 partidas na temporada, sim, claro, nós estamos falando de temporada de Fantasy, esquece temporada regular, agora me deu uma travada no cérebro aqui. Temporada do Fantasy, sim, o máximo que cada um poderia ter jogado foram 15 partidas contando a semana de bye e a semana 17 que não se joga Fantasy Football. Pode ser que nesse ano de 2021 teremos uma semana a mais e aí sim a final será na semana 17 porque a última semana será na semana 18. Eu não sei que pé anda isso aí, mas a gente traz isso aqui mais pra frente certinho e os ajustes que teremos que fazer pro Fantasy rodar ali liso, certinho, tudo beleza. Então, voltando aqui, agora entrando no top 20, né? 19ª posição, Baker Mayfield do Cleveland Browns. A média por jogo também foi bem abaixo, 15,96. Não foi aquilo que você esperava, mas ele não estava naquele hype do ano passado. No ano passado, sim, ele estava com hype lá entre quinto, sexto draftado. Acabou que ele foi um bust no ano passado e nesse ano ninguém mais confiava tanto nele. Acabou aí terminando apenas na 19ª. Na frente dele a gente tem na 18ª posição Philip Rivers do Indianapolis Colts. Ele que deixou o Los Angeles Chargers, assumiu aí a titularidade no Indianapolis Colts e fez uma campanha excelente, levando o time para os playoffs. Nos playoffs, aí o buraco é mais embaixo, acabou não conseguindo a classificação, mas teve um ano muito bom por tudo, né? Por sua idade, tudo mais, né? Ele não é um cara, ele não é um cara tão atlético como outros jogadores com essa idade e passar uma vida inteira num time e ir para outro e continuar jogando num nível interessante para a NFL, porque para o Fantasy ele foi um cara de streaming, dá para se dizer que foi um cara de streaming. Na maioria dos jogos ele teve ali uma pontuação de 17, 18 pontos, então é aquilo que se espera dele, terminar na 18ª posição de quarterbacks. Na 17ª, Teddy Bridgewater do Carolina Panthers. Perdeu um jogo durante a temporada, terminou com uma média de 17,61 por jogo, 246,52 pontos totais por Teddy Bridgewater. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, eu tinha um pequeno hype em cima do Teddy Bridgewater em função do coordenador ofensivo que chegou lá nos Panthers, o Joe Brady, saindo, ele que fez o Joe Burrow ter aquela temporada incrível no college football no ano anterior, então eu esperava um pouquinho mais do Ted. Na 16ª posição temos Matthew Stafford do Detroit Lions, ele que participou de 15 jogos durante a temporada, mas ele, assim, difícil lembrar um jogo em que ele foi sensacional, ele sempre foi muito mediano para baixo. Alguns jogos que se esperava muito dele, ele não conseguiu contribuir no Fantasy e também é um cara que o ano que vem deve ali ser não draftado, ser um cara que entre nesse hall de jogadores para tu não depender mais dele, para ele ser um quarterback apenas de streaming. Outro cara que é um quarterback de streaming e teve jogos bem interessantes foi o Jared Goff, o nosso 15º nessa lista do top 30 quarterbacks no Fantasy em 2020. A média dele por jogo não é tão boa, mas ele acabou terminando aí com 252,98 pontos. Então, dentro do top 15, nesse top 30, da metade para frente, ainda não é um quarterback 1, mas está bem pertinho de ser um quarterback 1.
Na 14ª posição temos Derek Carr, do Las Vegas Raiders. Ele que aí sim teve uma média um pouquinho melhor, 17,21 por jogo, mas também não teve Teve alguns jogos que ele foi teve umas pontuações interessantes, mas dificilmente alguém utilizou ele nesses jogos. Eu lembro de um jogo que ele tinha tudo para ir bem, e ele foi um bust naquela semana. Acho que ele até negativou em alguns tipos de liga. E realmente Derek Carr é difícil de confiar. Eu acho que ele é um cara bom para streaming. Ele está nesse hall de jogadores para streaming. Na 13ª, agora batendo na porta do nosso top 12 aqui, no nosso top 12 que eu considero quarterbacks 1, né? Por que quarterbacks 1? Vamos pegar como média uma liga padrão de 12 times. Os 12 melhores são os 12 titulares, entre aspas, nesses 12 times, né? Então, por isso, batendo nessa porta do top 12, temos Matt Ryan, do Atlanta Falcons. Ele que teve, aí a gente entra agora numa casa aqui que ninguém esteve abaixo, numa média de 18 pontos por partida. Ele teve 18,05. Também teve jogos bons, teve jogos ruins, mas não foi aquele Matt Ryan que se espera dele, até porque ele foi draftado dentro aí do top 10 na temporada. Na 12ª posição, entrando no nosso top 12, no nosso ranking de quarterback 1, temos Big Ben Roethlisberger, do Pittsburgh Steelers, com uma média de 18,48 pontos para ele. Ele teve jogos também interessantes, outros que não tanto. Enquanto os Steelers vinham bem, ele também vinha pontuando bem. Quando os Steelers começaram a ir mal, ele também começou a pontuar mal. Então, tudo reflete, a NFL reflete no Fantasy o que está acontecendo dentro de campo, acabam refletindo nos números do Fantasy também. Na 11ª posição, um ótimo cara para quem fez streaming, quem trabalha nesse formato adorou esse cara, foi o Kirk Cousins nesse ano, Minnesota Vikings. Ele terminou ali com quase 19 pontos por partida, 18,99 pontos por partida. É exatamente o que tu espera de um cara que tu vai fazer streaming. Você pega ele sem gastar uma escolha de draft e ele foi útil em diversas partidas. Agora, o grande destaque da posição de quarterbacks para mim no ano, Justin Herbert, o calouro do Los Angeles Chargers. Ele que esteve presente em 14 jogos na temporada, teve uma média de 22,13, ele teve jogos espetaculares. Aqui dentro do top 10 nós estamos falando de caras que passaram dos 300 pontos gerais. O Justin Herbert teve 309,86 pontos no Fantasy Football, mesmo em 14 jogos. Aí ele foi simplesmente sensacional e é outro jogador para ficar vendo como é que ele vai terminar lá próximo do draft, onde ele vai ser draftado, qual vai ser o seu ADP. ADP, para quem não sabe, Average Draft Position, é a posição em que normalmente ele é draftado. Com isso a gente consegue saber se um jogador se pagou, se não se pagou na temporada, em função de como ele vinha saindo lá na época do draft, lá em agosto, em setembro, enfim, quando esse draft rolar. Aproveitando aqui, sempre eu lembro, vou soltando uma dica, por isso que é bom ouvir esse podcast fora da temporada, para você que joga Ligas Dynasty, principalmente para você que quer começar a jogar uma Liga Dynasty. Esse é e não é o momento. O momento de organizar a liga pode ser agora. O pessoal ainda está no pique, o pessoal está nesses playoffs, ainda está... ainda temos futebol americano, depois dá uma reduzida, porém não façam draft nesse momento. Principalmente quando tem temporada rolando, tá? Coisas podem acontecer e tudo mais, mas tu vai fazer um draft de Liga Dynasty, que vai ser uma liga que vai ter que durar anos, entre aspas, para sempre, ou enquanto todo mundo tiver afim, enquanto tiver gente ocupando as vagas das equipes, e não vale a pena fazer antes do draft de calouros. Inclusive tem 2 formatos, você pode fazer logo após o draft de calouros, e também tem 2 formas de fazer. Uma é colocar os calouros junto e outra é fazer 2 drafts. No caso, draft apenas de jogadores que já estavam na liga e na sequência fazer um draft apenas com os jovens, apenas com quem está entrando na liga. Há essas 2 possibilidades, mas sempre faça depois do draft de calouros lá em abril. Esse ano vai ser, se eu não me engano, 27 ou 28 de abril até dia 1º de maio. Então, deixa para fazer depois do draft da sua Liga Dynasty. Na 9ª posição tivemos Lamar Jackson, do Baltimore Ravens. Mesmo estando na 9ª posição, dá para dizer que foi um bust, com uma média de 22,61 pontos por partida.
se esperava mais um cara que foi draftado ali junto com o Patrick Mahomes entre primeira e segunda posição, principalmente após a temporada passada, em que ele simplesmente quebrou a banca, foi muito bem. Na oitava posição tivemos Tom Brady, para mim, o melhor da história. Tom Brady fez uma temporada boa no Fantasy, algo que ele não era um cara assim confiável no Fantasy por uma questão do jogo lá nos Patriots, né? Era um jogo muito mais corrido, um jogo que não beneficiava tanto o quarterback como é o estilo de jogo do Bruce Arians, o head coach do Tampa Bay Buccaneers. O Brady, que acabou com uma média de 21,24 pontos por partida. Logo na frente dele, um pouquinho à frente dele, Ryan Tannehill na sétima posição do Tennessee Titans. Esse é outro cara que estava saindo no draft, um pouquinho desacreditado, mas na sequência ele acabou aí tendo ótimos números, acabando na sétima posição, um custo-benefício muito, muito bom, pensando na época do draft para agora. Então, quem draftou Ryan Tannehill para ser o seu quarterback não deve ter aí quem fez essa aposta de buscar o Tannehill lá em uma late round acabou se pagando, acabou gostando dessa alternativa aí. Na sexta posição tivemos Deshaun Watson do Houston Texans, com uma média agora de 23,30 pontos por partida. Ele realmente carregou o time nas costas e ajudou bastante a ter a time no Fantasy avançar nas semanas, né? Ele foi um cara confiável nesse ano aqui. Na quinta posição tivemos Russell Wilson do Seattle Seahawks com 23,64 de média por jogo. Agora a gente só está falando de caras que tiveram 15 jogos nessa temporada. O cara mais bem colocado com 14 jogos foi o Lamar Jackson na nona posição, e antes dele o Justin Herbert. Antes disso, dentro do top 15, todo mundo também com 15 jogos. O quinto, Russell Wilson, até teve jogos muito interessantes, principalmente no início da temporada. Ele e o Dak Prescott tiveram ótimos números, assim, é claro, tendo que correr atrás do resultado também, né? Isso ajudou nos pontos do Fantasy. Porém, da metade em diante da temporada, ele não teve números tão expressivos como teve no início da temporada, e acabou aí caindo para a quinta posição. Na quarta, tivemos Aaron Rodgers do Green Bay Packers, com uma média de 24,08 pontos por partida. Ele foi um cara excepcional na NFL. Para mim, falando de NFL, se eu posso dar um pitaco, eu diria que ele vai ser o MVP dessa temporada. Eu julgo ele e o Josh Allen são os caras que correm por fora para ser o melhor jogador do ano. Para mim, o Aaron Rodgers, que mesmo sem peças, mesmo os Packers saindo de um draft onde eles draftaram Jordan Love na primeira pick, e ele é um cara que não foi usado, com certeza eles estão pensando numa situação que ocorreu com o Aaron Rodgers, deixar ele lá aprendendo playbook, aprendendo como é jogar na NFL, assim como ocorreu com o Brett Favre até a transição para o Aaron Rodgers. Então, esse ano sim, o Aaron Rodgers não foi aquele cara altos e baixos que nem ano passado. Tinha até uma brincadeira em 2019 que ele tinha uma partida boa e uma partida ruim, uma partida boa, uma partida ruim, uma partida boa, uma partida ruim. Nesse ano não, ele teve várias partidas boas e foi um cara muito confiável, além de ter partidas excelentes durante a temporada. Na terceira posição, Patrick Mahomes, com uma média de 25,36 pontos por jogo, 380,4 pontos no total. Agora a gente entra numa lista aqui do top 3, que a diferença entre o Patrick Mahomes, terceiro, e o primeiro colocado é de aproximadamente 7 pontos apenas. Então, é poucos pontos entre o top 3. Então, qualquer um poderia ter terminado na primeira posição. Na terceira, acabou com o Patrick Mahomes, o quarterback que era draftado na época do draft do Fantasy como o número 1, inclusive vi ligas que saiu na primeira rodada, outras que saiu na segunda. Não concordo, não gosto dessa situação, porque pode acontecer coisas como aconteceu com o Lamar Jackson. Patrick Mahomes se mostrou um pouco mais sólido e acabou valendo a pena ter draftado ele alto, assim como, de repente não, né? Depende de quem foi, como é que ficou teu time, né? Porque se tu pega um quarterback tão alto assim, tu acaba deixando passar um running back bom, um wide receiver bom. É claro que em ano de Covid bagunçou um pouco toda a situação, né? Então, lesões, sempre a temporada, tudo isso aí atrapalhou um pouquinho no ano no Fantasy, mas tivemos NFL, tivemos Fantasy, tudo terminou bem. Na segunda posição tivemos Josh Allen do Buffalo Bills. Para mim, o cara que também concorre aí a MVP da NFL, ele que terminou com 4
4 pontos a mais do que o Patrick Mahomes apenas. Então poderia ter terminado em primeiro também, ou em terceiro, muito próximo um do outro. Teve um ano espetacular, no ano passado ele já tinha ido bem, esse ano ele estava desacreditado de novo, e só que esse ano eu acho que ninguém previa que ele teria um salto de produção tão grande, falando em NFL, falando em inteligência, falando em jogo dentro de campo, não no Fantasy. No Fantasy ele já tinha ido bem no ano passado, e nesse ano ele só confirmou, então ele deve ser um dos melhores quarterbacks saindo lá no draft em agosto desse ano, 2021. E o grande destaque, o melhor quarterback, foi o Kyler Murray, do Arizona Cardinals. Apesar de ter jogos excelentes, ele teve alguns jogos, principalmente para o final da temporada, um pouco abaixo, mas o que ele fez no início da temporada transformou ele nesse super Kyler Murray, um cara que teve 386,96 pontos no total. É uma pontuação excelente. Ele ganhou muitas partidas no início da temporada. Para quem apostou nele, eu particularmente apostei onde eu consegui apostar nele a partir da quinta rodada. Eu tentava pegar quinta, sexta, sétima. Depende de como estava o time também, mas eu acho que valeria o custo de oportunidade nessa área do draft. Vamos ver se ele vai ser o primeiro na lista o ano que vem. Eu ainda acho que o Patrick Mahomes, no ano que vem, na próxima temporada, eu acho que o Patrick Mahomes ainda vai liderar. Quem deve ter uma baita de uma queda é o Lamar Jackson. Esse sim não vai ser mais escolhido aí nas primeiras posições do draft do Fantasy Football. Esse foi o nosso top 30. Nosso não, né? O top 30 do Fantasy Football em 2020. Espero que você tenha feito boas escolhas, ou tanto no draft como durante a temporada, e tenha conseguido aí jogadores dentro pelo menos do top 12 nessa lista, ou dentro do top 5, que foram caras que realmente foram diferenciais para o Fantasy nesse ano de 2020. Certo? Esse foi o episódio de hoje. Teremos mais um episódio na semana que vem aí falando do top 30 running backs, e nessa semana tem as postagens sobre eles, mas comentários apenas aqui no podcast. Lá no Instagram vai ser só realmente o grosso do negócio, as posições, a pontuação de cada um. Aqui a gente comenta um pouquinho como foi a temporada. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.